Olá, colegas de SIG. Eu sou a Karina. Eu, junto com a Suiane, a monitora da disciplina, e o Luiz, monitor de transportes não motorizados, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre o trabalho final da nossa disciplina, em que a gente vai tentar relacionar o indicador BEC, de qualidade de ciclovias, de vias cicláveis, com o uso do QGIS, né, do nosso software para sistemas de informações georreferenciadas. Explicando um pouquinho sobre o que é o BEC, que acho que todo mundo aqui já passou por transportes não motorizados deve ter conhecido esse índice. Ele é um indicador que foi desenvolvido pelo Departamento de Saúde Pública de São Francisco, nos Estados Unidos, através de uma pesquisa observacional quantitativa para avaliar os ambientes de ciclismo e possíveis melhorias urbanas para melhorar o uso de bicicleta. Ele foi um trabalho em equipe que foi elaborado dentro do Departamento de Saúde com a participação de 88 pessoas ligadas à comunidade ciclística, em julho de 2007. A partir dessa pesquisa, em que eles questionaram o que era mais importante para um ciclista, eles desenvolveram 22 indicadores dentro de 5 categorias que buscavam saber se a região avaliada encorajava ou não o uso de bicicleta. Então, eles pegaram pessoas da própria área, como pessoa do departamento de saúde podia não saber tudo, eles deixaram as pessoas dentro da própria área responder e depois, estudando em cima disso, desenvolveram esses indicadores. Aqui está a tabela inicial dos indicadores, com os seus usos, com as suas categorias, segurança na intersecção, tráfego, designer, uso da rua, segurança. Tudo isso evoluiu para uma tabela com diferentes pontuações, com diferentes pesos e suas pontuações, como a gente pode ver aqui nessa tabela de cima, que dava a qualidade da rua, que poderia dar um indicador do BEC de 0 a 100, sendo que as pontuações mais altas eram condições mais ideais de transporte para o uso da bicicleta. Mais à frente, o Luiz vai explicar para a gente cada um e como vocês vão avaliar, para depois a Suene explicar como a gente vai integrar isso com o SIG. Então, ali a gente vê que as faixas mais baixas de 0 a 20 não indicam nenhuma envolvimento com a bicicleta, e isso vai subindo até ser uma condição ideal para uso ciclável. Aqui esse mapa é da região de São Francisco, onde foi feito o piloto, que a gente vê que são avaliados ali por trechos, cada trecho da via. Por aqui, em Joinville, já existe bastante pesquisa, Joinville no Brasil também, sobre o uso do BEC e das vias cicláveis. Então, para a gente ver como a gente já está bastante alinhado com o que está acontecendo ao nosso redor, trabalhos, artigos. Então, esse não é um trabalho que a gente pode dizer que é jogado fora, a gente vai estar realmente se integrando com a sociedade e com o que já está acontecendo. E nisso a gente chega no PlanMob, o Plano de Mobilidade de Joinville, que cita o BEC como o nosso indicador para avaliar as vias cicláveis de Joinville, ele cita como se fosse um deles. O PlanMob, quando foi lançado, nós tínhamos 140 quilômetros de vias cicláveis em Joinville, com o objetivo de atingir 730 quilômetros em 2025. Ele considerava que 12% dos deslocamentos na cidade eram feitos por bicicleta, e eles tinham a meta de atingir 20% até 2020, através da melhoria da qualidade das vias cicláveis. Para atingir os seus objetivos, eles tinham a ampliação anual de 60 quilômetros de vias cicláveis, aferir o índice cicloviário anualmente e elaborar um mapa digital interativo da malha cicloviária, tudo isso contando com o apoio das universidades UDESC e UFSC para poder desenvolver todos esses projetos que eles tinham. Essas informações estão todas no plano diretor de transportes ativos de Joinville, que vocês podem acessar através do site da prefeitura. Então, o que já foi feito bem específico para a cidade nesse âmbito de verificar a qualidade das vias cicláveis são esses trabalhos que eu estou citando aqui do lado, da Lisa, da Lila, do Ronald e da Andinara, que eles elaboram um mapa e a gente vai estar aqui trabalhando em conjunto com eles através do projeto Nemobis, no qual eu faço parte, que é de avaliar as vias cicláveis de Joinville,
Então, é um trabalho em conjunto UFSC, UDESC, e agora a gente está incluindo na disciplina porque a gente viu que tinha capacidade de ter uma aplicação prática do SIG dentro desse, usando já o que a gente está fazendo para a cidade de Joinville. Agora o Luiz vai explicar um pouquinho mais dos indicadores para a gente. Eu sou o Luiz, monitor de disciplina de transportes não motorizados, e eu vou falar um pouco sobre a análise Beck, né, os seus indicadores. Bom, o Beck, ele procura focar em 3 grandes áreas, que são segurança, conforto e atração. E vocês vão receber uma planilha com os indicadores e vocês terão que preenchê-los de acordo com os indicadores Beck. Os indicadores para avaliação, eles estão nessas categorias: interseção, tráfego na via, design da avenida, segurança e uso da rua. Eu vou falar sobre cada um deles. Bom, a parte de análise da via, a gente vê se ele tem uma área demarcada para uso exclusivo da bicicleta, se ele possui ciclofaixa ou não. E daí, dentro dessas características que tem no indicador. Largura da faixa de bicicleta, marcação da faixa de bicicletas e conectividade da faixa. Então, para determinar a largura, a gente tem que, como a gente está utilizando o Google Street View, a gente vai ter que estimar essa largura e lembrando que a gente tem que pegar sempre a menor largura que a gente encontrar no trecho. A marcação da faixa de bicicleta, se ela é do lado direito ou do lado esquerdo da ciclovia, ou se não tem. E a conectividade é quando a gente entra, né, entre os trechos, se ele tem essa continuidade da faixa de bicicleta ao longo dos trechos. Bom, tipo e condição do pavimento. Aqui entra um pouco também a diferença de percepção de cada avaliador. No caso, a gente vai percorrer o trecho inteiro, né, pelo Google Street View, e vai identificar os pontos que possuem algum problema, alguma obstrução. Aí aqui nesse exemplo, por exemplo, para mim eu consideraria que esse é uma obstrução pesada, porque ele limita bastante a faixa de bicicleta, a gente tem poças e desníveis, então cada um vai... Peraí. Então, nesse indicador pode ter diferenças, né, de percepção entre cada avaliador. Interrupções por quilômetro, presença de árvores, o limite de velocidade. Bom, aqui a gente também vê interrupções por quilômetro, então a gente tem que fazer também uma interpolação da distância que a gente tem da via, né, do trecho que a gente vai pegar, e ver quantas interrupções que tem nesse trecho que a gente viu. E aí a gente marca mais que 5, menos que 5 ou nenhum. A presença de árvores ela é muito importante, né, também para oferecer um visual, né, e também no quesito de atração. Então a gente vê presença de árvores, a gente define como continuamente alinhadas, esporadicamente alinhadas ou sem árvores. E o limite de velocidade também a gente vai ver, procurar em cada trecho se existe alguma placa de indicação de velocidade ou se não, a gente tem que procurar em dados da via. Bom, estacionamento, se há algum tipo de estacionamento próximo, né, à linha de bicicletas. O estacionamento ele implica em entrada e saída de veículos, o que pode ocasionar um conflito com o tráfego de bicicletas. Então, também é muito importante avaliar se há esse estacionamento de carros para melhorar também da parte da segurança, né, da ciclofaixa ou da ciclovia. A linha de tráfego
a gente pode citar alguns exemplos, né, que são infraestruturas que ele limita um pouco a velocidade do tráfego de veículos. Então, pode ser uma faixa de pedestre, uma lombada, isso vai reduzir a velocidade dos veículos e vai aumentar também a segurança na parte dos ciclistas. Bom, número de pistas, presença de sinalização e iluminação. Esses aqui eles são autoexplicativos, né? Número de pistas, a gente só vai ver quantas pistas há em cada trecho. A presença de sinalização na faixa de bicicleta pode ser sinalização vertical ou pode ser sinalização terrestre mesmo, no piso, né, pintado, aqueles tachões ou a faixa. Tem que ver se está apagado ou não, se está bem visível, para considerar. E iluminação de bicicleta, se há iluminação pública, se não há. E realmente não tem uma iluminação voltada diretamente para a parte da ciclovia ou da calçada, mas a gente também avalia nesse quesito se há iluminação ou não. Bicicletário é o uso do solo e linha de visão. Nesse caso aqui, a gente vai procurar no trecho se há algum tipo de bicicletário, onde as pessoas possam deixar suas bicicletas e continuar em outras atividades e depois voltar. Não é muito comum ter bicicletário aqui em algumas vias, né? Vocês vão perceber isso quando estão analisando. O uso do solo ali, a gente vai analisar se tem o comércio, né? Quantos comércios a gente encontra no trecho, se são 3 ou mais, 1, 2 ou 0, ou nenhum. Esse parte do uso, ele também está ligado na parte da atração, né? Características da atração. E a linha de visão, a gente vai procurar um ponto e vai visualizar, né, se há obstruções na visão do ciclista. Se não há nenhum tipo de toldo ou alguma coisa que impeça sua visão e se ele consegue enxergar bem nitidamente o caminho que ele vai seguir. Bom, aqui é a Suiane, sou monitora de SIGT, e eu vou falar dessa parte aqui da análise da via, dizendo a respeito dos indicadores da média de veículos por dia, da porcentagem de veículos pesados. Esses dois indicadores, vocês terão que aguardar maiores informações da professora Simone, tá? Então, vamos ter que aguardar um pouquinho para fazer. E a inclinação da rua, vocês podem estar obtendo ela através do shapefile de terrenos, ou seja, da pedologia, na verdade, tá? Bom, agora tentando alinhar com os conhecimentos anteriores dos colegas ali, a parte de SIG, vocês vão ter que gerar mapas temáticos. E essa parte de SIG utiliza esses dados coletados, né, do BEC, e esses resultados que serão obtidos, eles vão servir para a geração de mapas. Bom, o que vocês terão que fazer ao longo do processo? Novos atributos e novas camadas, isso será feito com frequência. Essas vias devem ser numeradas de acordo com a latitude e longitude e também avaliadas conforme os indicadores BEC. E além disso, vocês devem associar todas essas análises com os usos de solo. Bom, a seguir nós iremos mostrar uns mapas de exemplo, mas esses mapas, eles são somente para exemplos. Portanto, vocês não devem se ater somente a eles para criar os novos mapas temáticos. Bom, os mapas que vocês terão que criar, eles devem ser feitos e eles devem permitir a visualização dos resultados de forma visual. Então, vocês têm que deixar os resultados da melhor forma, quem observar os mapas consiga entender quais foram os resultados que vocês chegaram. E, além disso, vocês devem analisar cada novo resultado obtido. Ou seja, vocês devem descrever esses resultados.
Bom, temos aqui um exemplo de mapa em que podemos analisar ali os scores do Beck, né? Com cores diferentes, e ao fundo temos o Google Satélite, né? Para fornecer aí um visual mais realístico. E aqui novamente, agora para outra via, né? Sendo analisada, temos informações. Esse mapa tem todas as informações que vocês aprenderam a fazer, né? Então, não acredito que vocês terão alguma dificuldade em fazer mapas assim, e um nível com mais informações, enfim, esses são somente para exemplos mesmo. Bom, aqui temos algumas observações. Cada via, cada análise feita nas vias precisa ser feita por trechos, lembrando que a camada de logradouros, ela é por trechos, então é só utilizar a camada de logradouros. Bom, as condições do pavimento devem ser analisadas todas as características, como poça, sujeira na sarjeta. Bom, as linhas de visão e a presença de árvores, né? E também o ideal seria que vocês conhecessem as vias, né? Então, talvez isso possa influenciar um pouco no caso vocês não conheçam as vias, porque vocês vão analisar somente pelo Google Street View.